Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vejam comigo, esse jovem ele é africano da África do Sul. Vejam o que Deus mostrou a ele. O que ele viu foi muito real. Ele vai contar aqui para todos vocês. E nessa visão que ele teve, ele fez uma pergunta a Deus: se haverá uma segunda chance para aqueles que forem deixados para trás. Veja o que Deus mostrou a ele, irmãos. E vejam também comigo o que as pessoas estavam fazendo depois que aconteceu o arrebatamento da igreja. E eu vou comentar aqui no final do vídeo, irmãos. Prestem muita atenção nessas duas coisas que eu disse. Ele perguntou a Deus se haveria uma segunda chance para as pessoas que ficarem. E vejam também comigo o que as pessoas estavam fazendo depois que aconteceu o arrebatamento da igreja. E veja o que Deus mostrou a ele, irmãos. Bom dia, pessoal. O meu nome é Taban. Entendem? Escreve assim, T-S-H-E-P-A-N-G. E eu sou um garoto da África do Sul. Da África do Sul, pessoal. E antes de começar esse vídeo, eu orei a Deus para que Ele me guiasse e para que eu não seja enganado pelo diabo. Então, pessoal, e eu não sei quem está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo, é porque Deus quis que você visse. E eu não contei sobre isso a ninguém, e eu creio que se você está vendo, é porque Deus quis que você estivesse vendo isso. Não contei a ninguém. Se você estiver vendo, eu acredito que é porque Deus quer que você veja isso. Eu não estou mentindo, pessoal, sobre o que eu vou falar. E eu vou falar agora, eu não estou mentindo. Tive um sonho com arrebatamento, pessoal. No meu sonho eu perguntava, será que vai ter uma segunda chance para aqueles que ficarem para trás? Será que terá uma segunda chance? Eu perguntava isso no sonho, e era um dia normal. Um dia normal. Eu estava em uma festa, e eu estava me divertindo, e eu vi os meus amigos chegarem, e era uma festa comum, um dia normal. E meus amigos vieram para aquela festa, e nós estávamos nos divertindo. Sim, tudo estava normal, você entende? E de repente os meus amigos começaram uma discussão com outras pessoas. E foi algo bobo e insignificante. Alguém veio até a ele e disse, você está mexendo com a minha namorada? Coisas estúpidas, discussões que as pessoas costumam ter hoje em dia. E meu amigo, tentando se defender, ele disse, meu amigo, se a garota não quer você e prefere ficar comigo, não é a minha culpa, por favor, não venha brigar comigo. E a festa continuou, tudo normal, e depois começou a ficar tarde. E a festa foi seguindo até que começou a ficar tarde. E o lugar onde estávamos era hora de fechar e precisávamos pegar as nossas coisas. E eu estava esperando que minha mãe viesse me buscar. E quando eu estava saindo, o meu colega estava novamente discutindo com aquele rapaz. E eles estavam brigando. E outro rapaz estava agredindo muito meu amigo. E eu busquei ajuda e um segurança grande veio e separou a briga. E o rapaz ficou muito bravo comigo. E ele começou a me ameaçar. E ele disse, um dia eu vou pegar você. Você vai ver, eu vou te pegar e vou te eliminar. E eu fiquei assustado e intimidado. Mas eu fiquei ali no portão, esperando a minha mãe chegar. Pois estava ficando tarde e todos já estavam indo embora. E eu estava esperando lá fora e eu olhei para o relógio e vi que estava ficando muito tarde. E eu pensei, por que a minha mãe ainda não chegou? E eu fui percebendo
naquele momento que estava ficando muito tarde. Muito tarde. E nesse momento veio um carro e pegou o rapaz que estava brigando comigo e com meu amigo. E ele entrou no carro. E antes desse carro sair, antes do carro dar a partida, naquele momento houve um som, um grande som, muito alto, vindo do céu, muito alto. Um som tipo... muito alto. O som ocupava todo o seu ouvido e é impossível de ignorar isso. E eu olhei para cima e eu vi uma enorme nuvem se formando. Era uma nuvem muito grande. E havia várias outras nuvens ao redor. E eu acredito que naquela nuvem havia anjos. E no centro daquilo tudo, Jesus Cristo estava lá. Mas eu não conseguia vê-lo diretamente, eu apenas via a imensidão da nuvem descendo. E eu comecei a dizer, eu sabia que era a hora de Jesus Cristo vir e pegar os seus filhos na terra. Eu literalmente caí no chão e eu disse, obrigado, Senhor. Obrigado por vir nesse dia. Era um dia normal, eu não esperava. Muito obrigado, e eu não esperava que ele viesse, mas ele veio. E eu estava grato. E eu comecei a orar agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado por vir. Eu não estava me importando com os meus sonhos, com os meus familiares. Eu não estava me importando com nada na terra. Eu estava totalmente quebrantado, agradecido por aquele momento. E enquanto eu orava, eu senti que algo saía de mim. Eu sentia uma luz branca. E eu sentia que algo saía de mim. Era a minha alma. Eu senti ela saindo de mim. E eu estava muito emocionado. E quando eu olhei em volta, eu também vi almas brancas. Puras almas brancas subindo na nuvem. Almas puras, brancas subindo. Eram almas puras subindo para o céu. E de repente elas desapareceram. Elas simplesmente sumiram. Eu fiquei em choque com o que aconteceu. Eu acredito que elas foram para o céu. Eu vi a minha alma sair de mim. Eu fiquei em choque. E eu pensei, será que eu fui deixado para trás? Será que eu fiquei? Eu não tinha certeza de nada. Eu só sei que algo havia acontecido. A primeira coisa que eu vi, depois das nuvens do Senhor, todos os anjos desapareceram, foi um grito. Eram poucos que entraram naquela nuvem. Eram tão poucas pessoas que parecia que dava para contar as pessoas. E isso me fez lembrar de uma passagem que está na Bíblia, que o caminho é estreito e que poucas pessoas conseguem encontrar esse caminho. Foi isso que veio em minha mente quando eu vi tão poucas pessoas entrando na nuvem. E então a nuvem de Jesus, ela sumiu. E a primeira coisa que eu vi foi alguém gritando. Era o rapaz que estava brigando com meu amigo. E ele também foi deixado para trás. E ele ficou em choque, gritando, Jesus Cristo é real, Jesus Cristo é real. Ele estava em choque. E ele não podia acreditar no que ele viu com seus próprios olhos. E eu ouvi ele gritar e dizer, Jesus Cristo é real, o que está acontecendo? E as outras pessoas também estavam em choque. E num estalo, tudo mudou depois que Jesus Cristo veio nessa nuvem. Todos podiam vê-lo na nuvem. Todo mundo podia vê-lo. Todos, inclusive até mesmo o diabo. Todo mundo viu. Todos se ajoelharam, até mesmo o diabo. E quando ele foi embora, quando a nuvem que ele estava desapareceu, o mundo mudou completamente. Num estalo.
A nuvem subiu e tudo mudou num estalo. Tudo ficou um caos. Eu não consegui me mover, eu fiquei parado num só lugar. Eu não sei por que eu fui deixado para trás. Eu vi minha alma sair, eu já ia subir na nuvem, mas de alguma forma eu fiquei. E eu só estava assistindo o que estava acontecendo, era um caos. Eu vi pessoas correndo em desespero, eu vi muitas pessoas correndo. Muitos acidentes de carro acontecendo, pessoas se trombando uma na outra e muitas pessoas correndo em direção da igreja. Todos que ficaram para trás estavam correndo em direção da igreja, procurando alguma forma de redenção. E eu estava do lado de fora do portão, onde estava a festa. Eu estava lá apenas observando tudo. Eu vi ambulâncias colidindo com outros carros. Eu vi policiais atirando em pessoas. Estava um caos completo, todo mundo querendo ir até a igreja. Um pai de família largou o carro e deixou sua família presa ali, porque estava um caos completo, estava tendo muitos acidentes. E ele nem olhou para trás, não quis nem saber de sua família. Ninguém parecia se importar com mais ninguém, com mais nada. Ninguém se importava com ninguém. As pessoas só estavam pensando em si mesmo e indo para a igreja. E era um caos total. Ninguém se importava com ninguém. As pessoas passavam por cima das outras, os carros se batendo. Foi horrível. Eu vi uma pessoa andando de bicicleta. A igreja fica aqui atrás, mas ele estava seguindo para frente, na direção diferente, porque ele já tinha aceitado que já não dava mais, já aceitou de fato que ele iria para o inferno e não para o céu. Elas desistiram e não acreditavam mais que iria para o céu, mas a maioria estava lutando para ir para a igreja. E então, alguns dias depois, eu tive outro sonho. E quando eu acordei, eu ia contar para a minha família. Mas, na verdade, eu contei somente para a minha irmã. Só a minha irmã que eu falei sobre isso. Eu não compartilhei com mais ninguém. E eu vou falar sobre esse outro sonho. Então, nesse sonho, e finalmente veio à tona a questão. Vocês devem estar se perguntando, será que quem for deixado para trás terá uma segunda chance? Será que vai ter uma segunda chance para aquelas pessoas que ficarem para trás? Então a resposta é sim, e eu vou lhes dizer por quê. Neste sonho, o que aconteceu foi o seguinte. Eu me vi num lugar completamente caótico. Os edifícios estavam destruídos. Tudo estava completamente um caos. Era evidente que o Senhor havia vindo e levado a sua igreja. E os prédios estavam no chão. Havia um fogo em todos os lugares. Havia destruição e lutas por toda parte. E é tão desagradável como as coisas eram. E aconteceu algo terrível. O anticristo, ele se levantou. Depois que o Senhor veio e levou a sua igreja. Jesus veio e pegou sua igreja e levou para o céu. E era visível que a presença do Espírito Santo já não estava mais na terra. E não havia nenhum sinal da presença do Senhor aqui na terra. Não havia mais nada, nenhum sinal do Senhor que sinalizava que Ele estava aqui na terra. Os prédios estavam no chão, e as pessoas estavam se degladiando e algumas tinham perdido totalmente a esperança. E outras, por incrível que pareça, estavam fazendo festas, vivendo como se nada tivesse acontecido. E o anticristo havia tomado conta do mundo. E depois que o Senhor levou a sua igreja para o céu, você não podia falar mais sobre Jesus Cristo, porque senão você seria eliminado. Você seria eliminado. Se eles vissem você falar sobre Jesus, ou pedir perdão, ou se arrepender, você seria eliminado. Então foi isso que aconteceu.
E havia caos em todos os lugares, e as pessoas estavam perdendo a esperança. E eu estava tentando falar sobre Jesus, mas meu amigo me disse, não fale, não fale, senão nós seremos eliminados. E essas pessoas vão eliminar você. Essas pessoas vão te matar. Eles não querem ouvir. Entenda, elas não querem que você fale sobre Jesus Cristo. E eu sabia que o mundo estava vivendo sob a influência do anticristo. A presença do diabo estava por toda parte. Eu podia sentir, enquanto meu amigo estava dizendo, não fale sobre Jesus Cristo, senão eles vão te matar. E alguém escutou ele mencionar o nome Jesus Cristo. Então eles o mataram. E foi muito rápido. Eles pegaram o meu amigo e o eliminaram, simplesmente porque ele falou Jesus Cristo. Foi tão rápido e tão violento, eles o eliminaram ali mesmo, e eu fiquei apavorado. Então percebi algo. Depois de eliminar meu amigo, eles me eliminarão também por falar de Jesus? E eu estava caminhando, e eu estava olhando para um grande prédio muito alto, e nesse prédio havia um caos, o elevador não funcionava, havia álcool por toda parte. Muitas pessoas viviam de qualquer jeito, como se nada importasse. O anticristo não importava com mais nada. Ele dominava completamente o ambiente. Eu olhei pela janela e eu vi um enorme rio, ou talvez um lago muito grande. Um anjo me disse, eu ouvi a voz de um anjo me dizendo que todas as pessoas que foram eliminadas aqui foi as pessoas que deram sua vida por Jesus Cristo. Eu ouvi a voz desse anjo. Eu não pude vê-lo, mas eu vi a sua voz dizendo que todas as pessoas que foram eliminadas aqui foi as pessoas que deram sua vida a Jesus Cristo. Elas se renderam ao Senhor depois do arrebatamento. Jesus veio e levou sua igreja para o céu e elas tiveram que fazer essa escolha. Elas poderiam viver para Jesus Cristo, sofrer isso e ter uma segunda chance. Ou então poderiam estar vivendo normal, ignorando o fato de que Jesus veio e buscou a sua igreja aqui na terra. E o anjo continuou dizendo, essas pessoas que você viu eliminadas aqui foi porque elas escolheram viver por Jesus. Você terá uma segunda chance, mas na segunda chance você terá um castigo. Você enfrentará muito sofrimento. Esse sofrimento será uma grande tribulação aqui na terra. Um período de angústia e dificuldade sem precedentes. E não haverá como você se arrepender sem ser notado. Sempre que você se arrepender, eles notarão e eles vão te eliminar. Quando você disser, Senhor, me perdoe, eu sinto muito, eu sei que fui deixado para trás. Eles vão ver e o anticristo vai saber, e todos em sua volta vão ver que você entregou sua vida a Jesus. Eles vão eliminar você. Foi tão assustador o que aconteceu. Eles eliminaram meu amigo. Houve um grupo de pessoas que eliminaram ele. E eles vão eliminar as pessoas que mencionaram o nome Jesus. É o mesmo que você terá que dar sua vida para Jesus. Mesmo que você diga, Jesus, me perdoa, eles vão vir e eliminar você. Eles vão eliminar você de uma forma muito triste. Muitas pessoas darão sua vida por Jesus. E essa será a segunda oportunidade que o Senhor dará para eles, após o arrebatamento. E isso me fez pensar, o Senhor Jesus realmente deu a essas pessoas uma segunda chance. Eles tiveram a oportunidade de entregar a sua vida a Ele. Muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade e se entregaram sua vida ao Senhor Jesus, mas outras nem se importaram, mesmo depois de ter testemunhado a vinda de Jesus Cristo.
Havia muitas pessoas que não se importavam com Jesus Cristo, mesmo depois de ter testemunhado a sua vinda. Eu não consigo entender isso. Eu sempre fui cristão, sempre compartilhei a palavra de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu peço a vocês que compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas. Eu não estou ganhando nada por isso. Meus irmãos, não espere por uma segunda chance. O anticristo irá se levantar e ele vai controlar esse mundo e ele vai eliminar as pessoas de uma forma muito dolorosa. Então não espere por uma segunda chance. Ele vai te dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Mas essa oportunidade, não olhe para essa segunda oportunidade. Olhe para hoje, faça uma oração hoje, faça uma oração de coração. Por isso eu digo, não esperem para mudar após a segunda vinda de Jesus. Ele já deu uma chance para você se arrepender e mudar hoje. Se arrependam-se. Ore. Eu orei ao Senhor antes de gravar esse vídeo. Pedi a Ele para que Ele me guiasse. A Bíblia diz que há apenas um caminho que leva para o céu. E é através de Jesus Cristo. É isso mesmo, Jesus Cristo. E se alguém te disser que existe outro caminho que vai te levar para o céu, vejam bem, se sua família não é cristã e você que está assistindo também não é cristão, mas você quer ser cristão, entendam. Por favor, repitam e deem sua vida a Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Todas as outras religiões, não estou desrespeitando. Eu não estou desrespeitando ninguém. Mas as outras religiões, outras coisas, elas estão enganando você. O único caminho é Jesus que leva para o céu. Entendam, é através de Jesus Cristo. E muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Meus irmãos, tremendo isso, né? Vocês viram aí que ele perguntou a Deus se haveria uma segunda chance? E eu creio também que haverá uma segunda chance, mas não será fácil. E vejam, irmãos, como eu tinha dito, vejam bem, que as pessoas, eu tinha dito para vocês prestarem atenção, no que as pessoas estavam fazendo depois do que aconteceu o arrebatamento da igreja. Vocês viram que as pessoas, irmãos, elas estavam correndo para a igreja, correndo para os braços do Senhor, correndo para procurar alguma solução na esperança que poderia haver, mais algum tempo, para que elas pudessem pedir perdão a Deus, para que elas pudessem se arrepender, mas aí já era muito tarde, porque o arrebatamento aconteceu, e quando isso acontecer, irmãos, não haverá mais tempo, não adianta. E eu imagino, irmãos, que vai ser dessa mesma forma, será um caos, as pessoas correndo para a mesma direção, em busca de esperança, em busca de alguém que pode ali pregar para elas a salvação através da graça, ouvir aquela palavra que está sendo dita hoje, aquela palavra que foi dita ontem, mas infelizmente eles não deram ouvidos, e realmente será assim, irmãos, realmente, porque Jesus irá buscar a sua igreja, e será no dia comum, no dia normal, e eu creio, irmãos, que esse varão aí, ele não foi, porque ele estava disperso. E eu até creio, irmãos, que esse garoto, esse jovem aí, ele não foi, porque ele estava disperso, ele não estava ali aguardando, como a virgem prudente, como diz a palavra do Senhor. Tem até uma passagem bíblica que fala que nós não devemos estar em festas, em bebedeiras, ali distraídos com as coisas do mundo. Lucas 21:34, veja na tela, para que aquele dia venha e pegue a muitos de surpresa. Eu acho que ele viveu esse cenário que está descrito na palavra do Senhor. Meus irmãos, fiquem atentos, orem, vigiem, mas não tenha medo, porque você é salvo pelo sacrifício de Jesus. Você não é salvo porque você é santo, porque você é bom, porque você é melhor que o seu irmão da igreja, melhor que o seu vizinho. Você não é melhor que ninguém. Você simplesmente vigie, ore, se afaste do pecado
E o que vai te salvar é a graça, é o amor de Jesus. Amém? Que isso fique bem claro. O que te afasta de Jesus, o que te afasta de Deus, é a convivência que as pessoas têm com o pecado. As pessoas que vivem, que permanecem, que gosta, que está na prática do pecado, que não abandona o pecado. Esses sim, irmãos, esses serão perdidos. E eu digo, a salvação é pela graça. Não tenha medo de não ser salvo. Se você, irmãos, se afastou do pecado, se você está em santidade, você não vai ser perfeito. Não espere que você seja perfeito, porque você nunca será perfeito. Mas se você está se esforçando, se afastou do pecado, está em santidade, você já passou pelo batismo nas águas, confessou Jesus como seu Salvador, não vive envolvido em fofocas, conversas fiadas, você está sendo ali guiado pelo Espírito Santo de Deus e você tem fé no sacrifício de Jesus, fé em Jesus, que Ele irá te salvar. Irmãos, você é salvo, amém? Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.